Olá, começa agora o programa Consciência, o programa de estudantes do curso de Audiovisual da UFRN, em parceria com o Departamento de Jornalismo da Escola de Comunicações e Artes da USP. Eu me chamo Ricardo Costa e serei o intermediador dessa nossa conversa. Hoje nós iremos bater um papo sobre a arte potiguar e os problemas que essa indústria tem enfrentado durante a pandemia. A pandemia gerou um problema crítico para os profissionais da cultura em geral. Com a implantação do lockdown, os espetáculos artísticos foram vetados e a classe não obteve mais sua fonte de renda. Em junho de 2020, foi promulgada a Lei 14.017, homenageando o músico e compositor Aldir Blanc, morto em decorrência do Covid, a qual beneficiou artistas e projetos em todo o país. Mas no Rio Grande do Norte, os editais foram alvos de polêmicas pela burocracia e os baixos valores destinados aos artistas e projetos. E para nos explicar a situação da arte potiguar depois da promulgação dessa lei, está hoje conosco os produtores culturais Umara Luiz e Marcele Silva, idealizadores do projeto Curta na Kombi. Sejam bem-vindos ao nosso programa Consciência, Umara e Marcele. Olá para todo mundo. Muito obrigada pelo convite. Olá, tudo bem, todo mundo? Sejam bem-vindos. Ok, e para contribuir na nossa entrevista com os convidados, nós teremos a colaboração de Beatriz Menezes, a nossa Bia Menezes, e Elaine Gadelha, estudantes do curso de audiovisual. Bom, para começar a conversa, eu já adianto que esse programa está sendo gravado no sábado, dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, e um dos episódios que é a nossa grata surpresa da produção é que todos os entrevistadores hoje são afrodescendentes, inclusive os entrevistados também. Então, eu deixo um grande parabéns a essa data muito marcante e que, mais do que nunca, o audiovisual e todos nós que fazemos parte do nosso Rio Grande do Norte, temos por finalidade participar dessa luta também, ser ativista e, mais do que nunca, embora todas as vidas importem, vidas negras importam e muito na nossa sociedade. Então fica aqui o recado do Projeto Consciência sobre essa data comemorativa, o Dia da Consciência Negra, mas também de muita reflexão sobre o nosso país. E aí, para começar, Umara, Marcele, a pergunta, eu já começo bem assim, como vocês avaliam o incentivo do poder público à cultura antes e depois da pandemia? A cultura, né, assim como outras áreas, vem sofrendo um processo aí de desmonte, de sucateamento, né? A gente pode pensar que nesse governo, a gente teve o desmonte do nosso Ministério da Cultura, né? E desde então, a gente vem seguindo uma seara aí de muita penúria, de muita dificuldade, né? As próprias agências, né, os próprios processos de financiamento, né, falando do audiovisual, se a gente for pensar na Ancine, né, a maneira burocratizada, engessada, pouco acessível, né, em relação aos recursos, foi trazendo muita dificuldade para os realizadores audiovisuais, né. Fora do financiamento da Ancine, a gente vai ter as leis de incentivo, né, e a gente também tem enfrentado uma série de boicotes e posicionamentos questionáveis desse governo atual, que tentam dar contornos com um caráter de censura, de dirigismo, né, em relação à obra que se pretende produzir, aos conteúdos que os artistas querem colocar no mundo. E aí, se a gente for falar, estou tentando, né, trazer da esfera macro para micro, se a gente for pensar no estado do Rio Grande do Norte e aqui em Natal, a gente tem um cenário extremamente difícil, né? Quando a gente vai falar de financiamento da cultura, fomento, a gente tem as leis de incentivo, e as leis de incentivo, de alguma maneira, estão relacionadas às empresas privadas, né? Fora isso, um fundo próprio para a cultura, um fundo municipal com verbas próprias do município ou do estado, a gente quase não vê iniciativas com recursos desse lugar, né, de fomento. Então, é um cenário muito, muito difícil e muito adverso. E a Lei Aldir Blanc vem, eu acho que ela vem dar uma oxigenada, mas ela vem, eu acho que tensionar e cutucar a gente para a gente ver que a gente precisa de políticas culturais melhores, de que do jeito que está não dá para ficar, sabe?
Então, eu vejo que o cenário, antes da pandemia, ele já estava num processo difícil, sabe? E eu fico pensando, depois que a gente sair da pandemia, depois da Lei Aldir Blanc, fica uma tarefa. Como é que nós, agentes culturais, realizadores, né, fazedores de cultura, vamos nos mobilizar para a gente construir as políticas que a gente quer e a gente merece, de fato, né? Elaine? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Vamos lá. Você falou aqui sobre como já foi, né? Como já era difícil o cenário de vocês antes da Lei Aldir Blanc. A gente sabe que essa lei foi muito discutida, né, para ser aprovada, enfrentou muitas dificuldades no meio da pandemia para poder ser aprovada. Como vocês se comportaram, né? Como foi o processo, né, da pandemia antes da lei ser aprovada? Como é que vocês estavam sobrevivendo, passando, né, desse momento tão difícil que foi até a aprovação dessa lei? Como é que foi? Quem está em casa? Sim. O nosso projeto ele foi criado bem na época da pandemia, estava prestes a ser lançado, a gente já tinha alugado o espaço para fazer o lançamento do projeto, convidar os realizadores, diretores do Audiovisual Potiguar, que é o nosso trabalho, né, divulgar o trabalho de vocês. E na semana que a gente ia fazer esse lançamento, veio a pandemia. Então, foi tudo desanimou, agora o que a gente vai fazer? E o nosso projeto, ele ainda é independente, né? Sempre foi independente e ainda é independente. Não tem nenhum patrocínio. A gente conseguiu aprovar nos editais da lei, mas em si ele é um projeto independente. E a gente conseguiu fazer algumas atividades online, convidando os diretores que já eram parceiros, a gente já tinha comunicado do projeto, que já tinha somado com a gente, autorizando os filmes para a gente exibir já nas comunidades. Então, a gente conseguiu fazer esse processo de trabalhar online, fazer entrevistas também, exibir filmes dos realizadores, né, um bate-papo e depois exibir os filmes. E foi dessa maneira que a gente adaptou o projeto que ia ser lançado presencialmente, mas com a pandemia a gente teve que fazer essa adaptação. Se adaptar para o online, né? Isso. Como a maioria das outras atividades tiveram que se adaptar para o online, vocês também acabaram migrando, então. Foi. A gente criou, como o Mara disse, a gente criou uma programação que a gente chamou de Em Casa. Então, foi uma série de 7 entrevistas, né, com realizadores do audiovisual, feita nesse formato remoto, nesse formato das plataformas digitais. E aí, no final da entrevista, a gente disponibilizava um curta-metragem desse realizador para ficar acessível para o público assistir. Então, assim, era um jeito da gente manter a nossa intenção inicial do projeto, que é fazer circular o audiovisual potiguar, fazer chegar a mais pessoas, mas através das plataformas digitais, né? E aí foi essa programação que a gente criou. Bia, agora a sua pergunta. Olá, Omara. Olá, Marcele. Então, a minha pergunta é justamente sobre a Lei Aldir Blanc ainda, né? Você falou que essa lei, ela deu uma oxigenada, né? Na arte brasileira potiguar. E aí eu fiquei na dúvida, assim, se essa lei que foi aprovada em 2020, ela tem uma validade com o fim da pandemia, ou ela tem a previsão de permanecer beneficiando os artistas de todo o país, mesmo depois que acabar essa fase? O que existe é um montante de dinheiro, né? Assim, a Lei Aldir Blanc, vamos chamar, Lei Aldir Blanc 1, foram 3 bilhões de reais. Então, esses 3 bilhões estão aprovados para serem usados, né, pelos artistas, para que os estados e municípios deem conta de gerenciar esse recurso e fazer chegar na mão dos agentes culturais. Então, o prazo para que se use esse valor
é até o início do ano que vem. Né? Ainda existem prefeituras e estados que têm dinheiro em conta, como é o caso do Rio Grande do Norte, e que precisam repassar esses valores, porque é um valor federal repassado diretamente para os realizadores culturais, onde os entes estaduais e municipais eram gerenciadores do processo, operacionalizadores, mas o dinheiro não se torna da prefeitura ou do estado, ele é dos artistas e para os artistas. Então, existe esse prazo até o início do ano que vem para que esse dinheiro, essa verba seja repassada, caso contrário, ela volta, né? Ela volta para os cofres da União. E aí se encerra essa lei Aldir Blanc, e o que algumas entidades representativas, né, alguns políticos também que ficaram mais engajados na lei Aldir Blanc e estão agora na lei Paulo Gustavo estão fazendo, é tentar uma lei Aldir Blanc número 2, né, que finalizado esse recurso, se libere um novo recurso com um novo prazo para que os artistas possam ser beneficiados. Então, a gente espera que saia. Né? Sim, a gente espera que saia, né, essa lei Aldir Blanc número 2, mas fato é que a gente precisa criar mecanismos para financiamento e fomento da cultura permanente, né? Não só ficar aguardando a lei, né? Na verdade, era para existir um projeto que todo ano tivesse essa verba, não só agora através dessa lei 1 e 2. Os fundos de cultura, né? Quando a gente teve o Ministério da Cultura, a ideia do Sistema Nacional de Cultura era isso, que se houvesse, né, um planejamento, um plano orçamentário, né, um orçamento pensado para a cultura a nível federal, estadual e municipal, com recursos aí de cada ente. Mas a gente não vê isso, né? A gente vê que é sempre a gente tentando brecha, a gente buscando uma quantidade ali que vai e acaba, a gente tem que buscar outra ali. Então, a gente espera que saia, a gente acha que ela é muito bem-vinda, mas que a gente precisa fortalecer os nossos mecanismos aí de orçamentos próprios, né? Municipais, estaduais, orçamentos permanentes, né? É complicado mesmo. Né? Complicado. Isso. A Elaine tem uma outra pergunta para vocês. Vocês que estão bem no mundo, né, bem próximo às pessoas aí que produzem, né, conteúdos culturais, qual uma avaliação que vocês fazem dos que tiveram acesso a essa lei? Ela atendeu às necessidades? Vocês já falaram um pouco da burocracia que é para conseguir, né? Mas quem conseguiu ultrapassar essa burocracia e conseguir atender às necessidades? Enfim, como é que vocês avaliam, né? Como é que vocês fazem essa avaliação? Eu acho que a lei foi bem-vinda, conseguiu atingir um certo público que estava precisando e que precisa. A gente tive o nosso primeiro projeto aprovado através dessa lei. Eu já tive outros projetos semelhantes ao Curta na Kombi e já se inscrevi em vários editais e nunca fui aprovado. Mesmo o projeto tendo um caráter bem educativo, que fortalece as comunidades, as periferias, e a gente nunca teve essa oportunidade, e através dessa lei, esses outros projetos conseguiu, a gente conseguiu, e várias pessoas tiveram a oportunidade, né? Mas, além disso, também teve várias pessoas que não conseguiram ter esse acesso, por essa maneira de editais, né? Que geralmente poucas pessoas sabem escrever um projeto de maneiras que eles querem, né? Tipo, adaptar um projeto escrito é diferente de realizar. Eu sempre realizei projetos de maneira independente, mas tipo, se não fosse Marcele, que é produtora cultural, eu não conseguiria escrever um projeto e ser aprovado, porque eu não tenho essa linguagem de escrita para editais. Então, teve várias pessoas que tiveram essa dificuldade, que tem vários projetos legais que ajudam a comunidades, as periferias, as cidades do interior que não tiveram oportunidade porque não sabem fazer essa escrita, igual eu não sabia. Então, ajudou bastante a vários produtores culturais, mas também deixou essa parte fora, que não tem esse acesso a essa linguagem.
Eu não sei se eu posso complementar, assim, que eu fiquei pensando. Fica à vontade, gente. Eu fiquei pensando, assim, que, né, nisso que o Mara fala, o que me chama atenção também é o mecanismo, né, assim como ele disse, dos editais. Eu concordo que o nosso setor cultural precisa de uma certa profissionalização, que é importante que os trabalhadores possam se qualificar, desenvolver habilidades, né, adquirir conhecimentos para ir aprimorando o seu fazer, para ir conseguindo vias aí de recurso, de captação de fomento mesmo para o seu fazer do dia a dia. Porém, ao mesmo tempo, eu entendo que só a política de editais não dá conta, porque ela é sempre de concorrência. É uma política que sempre vai filtrar e vai afunilar num universo imenso de artistas, você vai ter aquele grupo muito pequeno selecionado, e aí o que se faz com aqueles outros que não são selecionados, né? Porque o edital não vai dar conta, né? Não é só um caráter né, de comparar que projeto merece mais, menos, não é sobre isso, mas o edital ele é muito claro, ele vai ter só 10 vagas. E aí, de 100 que se inscreveram, são só 10. Né? O que a gente faz com esses outros 90 que, mesmo que tenham projetos incríveis, não vão entrar, porque o edital está previsto para X pessoas, né? Então, eu acho que a gente precisa, acho que nós ficamos viciados numa cultura de edital, acho isso problemático pensando em outros setores que não tem, talvez, como o Mara colocou, essa questão do traquejo para escrever um projeto, para correr atrás de documentação, né? Como é que a gente fomenta de outras formas a cultura, que não precisa ser por essa via, que é uma via da concorrência? Como é que a gente continua profissionalizando as pessoas, qualificando, mas achando outras formas de investir recurso, de repassar recurso para o fazer delas? Eu acho que é uma lição que fica da Aldir Blanc para a gente também. Acaba por ser uma lei que estimula essa concorrência, você acaba nivelando por cima. É lógico que não vamos falar aqui sobre essa concorrência desleal que a gente vê até em outras áreas de emprego, não vou falar sobre isso, mas que as pessoas percebam com essa verba que tem como fazer, né? Dá para fazer se tiver um incentivo público, na verdade. A Bia vai fazer a próxima pergunta para a gente. O Mari Marcelli. Nós sabemos que vocês realizam outras atividades profissionais para além do Curta na Kombi. Eu gostaria que vocês nos contassem um pouco a respeito desses outros projetos. Além do produtor do projeto Curta na Kombi, recentemente eu trabalhava coordenador de outro projeto que trabalha na comunidade do Passo da Pátria, chamado Coletivo Viramundo, onde eu tive a oportunidade de conhecer Ricardo lá, fez presença e também nos ajudou lá. Lá a gente oferece... agora eu não sou mais o coordenador de lá, né? Há pouco tempo eu passei essa atividade para Alani Soares, que agora é o novo coordenador e diretor do espaço. E lá a gente oferecia atividades culturais de todos os... qualquer atividade cultural, né? De várias áreas. Xadrez, a gente fazia oficinas de xadrez, desenho, breakdance, a gente levava atividades culturais musicais, né? De rock, rap, reggae. A gente também levava o teatro. Então, a gente tentava desenvolver uma atividade que essa comunidade se envolvesse em atividades culturais. Era basicamente esse o nosso trabalho lá no Coletivo Viramundo, que ainda funciona, está funcionando, e a gente conseguiu fazer uma reforma no espaço através da lei, que a gente foi aprovado e conseguiu ampliar para atender a mais crianças, jovens e adolescentes da comunidade. Então, eu sempre trabalhei nessa área cultural, independente e coletiva. E você, Marcele? Conta aí. Bom, é que passa tanta coisa na cabeça da gente, mas o que eu consigo dizer, assim, de formação, né? Eu sou estudante de produção cultural, estou estudando produção cultural no IF, a gente está aí nesse ensino remoto, aos poucos tentando retomar para o híbrido, né? E eu tenho uma outra formação, sou psicóloga de formação,
E aí hoje eu vejo que essas duas áreas, né, a da psicologia e a da arte e da cultura, sempre se cruzaram na minha vida de alguma maneira, mesmo que eu não tivesse muita consciência disso, né? Hoje eu consigo olhar para trás e ver que dentro da psicologia, principalmente pensando em movimentos, né, que eu fiz parte, em alguns coletivos, como o coletivo da luta antimanicomial, a gente sempre enxergou na arte e na cultura uma maneira de estar trazendo para a comunidade debates importantes sobre saúde mental, sobre o estigma, o preconceito, né? A gente pensar o cuidado em liberdade. E aí a minha trajetória ela é um pouco essa, né? A psicologia, a arte, a cultura, pensando a cidade, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de junteiro, de juntar a gente. Por isso que eu gosto de cinema também, né, minha gente? O cinema ele é feito de um junteiro. A gente se junta para estar ali, né? Não, numa experiência cinematográfica. Então, eu acho que é um pouco isso. E só falando do cinema, mais especificamente, eu sempre usei o cinema como recurso também para cine-debate, né? Eu sempre vi que ele é um disparador potente para as pessoas criarem laços, refletirem. Então, eu acho que o projeto também do Curta na Kombi foi só seguindo um pouco também esse fluxo, sabe? Esse desejo e esse fluxo de juntar gente, pensar junto, fazer junto. Vamos falar agora sobre o seu projeto, o Mari Marcelli. Como você desenvolveu o projeto Curta na Kombi? E quais foram os passos para ele sair do papel? Como é que vocês pensaram, né? Como é que, vamos pegar uma Kombi e vamos sair por aí divulgando o cinema potiguar pelo estado? Como é que vocês chegaram nessa ideia? Bom, durante esse trabalho na comunidade do Passo, que eu fazia com o coletivo Viramundo, uma das atividades que a gente fazia era o Cine Passo, era um cinema lá dentro da comunidade. A gente ocupava a rua lá da comunidade e fazia um cinema. A gente fez 3 edições. E uma dessas edições foi um filme que foi produzido da história da comunidade. E durante as atividades, né, eu conheci Marcele, que é minha companheira hoje, e que ela também, né, como ela falou, trabalhava também com algumas atividades na área dela através do cinema e fazia produção cultural. E tinha um sonho em comum de viajar o mundo em uma Kombi, fazer essa aventura e a gente só fez juntar as ideias para criar o projeto Curta na Kombi. E aí a gente pensou nessa maneira de primeiro passo era divulgar o cinema local. Aí Marcelo pode falar um pouquinho dessa parte. Eu acho que ele falou bem, né? Foi uma união de experiências pessoais que a gente já tinha com cinema, com o sonho de viajar, com o desejo de trabalhar nessa área da cultura que instiga a gente, né? Acho que me instiga o Mara também. E aí a gente foi criando, e a Kombi apareceu como uma resposta também para a gente pensar transporte e pensar também a logística de realização do cinema, assim, sabe? Então, é, depois de pensar um pouco o projeto, a gente idealizou ele, né? O próximo passo foi, de fato, ir atrás da Kombi, foi achar a candidata, né, a essa sala de cinema itinerante. E aí foi um processo aí da gente encontrar, procurar fora do estado e ficar pensando, meu Deus, vai ter que trazer por guincho, por frete, tentando achar essa combinha eleita, até que encontramos uma aqui próxima. E aí eu acho que vale a pena falar também, né? Quando a gente encontrou a Kombi, aí vai um outro processo, transformá-la nessa sala de cinema. E cadê Aí o Luciano Huck nesse momento, né? a gente não tinha Luciano Huck, não tinha Reforma, né, Lata Velha, mas a gente teve uma galera muito ponta firme que a gente precisa agradecer, que foram as pessoas que nos ajudaram numa vaquinha online que a gente fez. A gente fez uma vaquinha através de uma plataforma, né, de financiamento coletivo, e aí várias pessoas nos ajudaram, assim, de maneira independente, como podiam, com quanto podiam, e foi com essa verba, foi com esse recurso, a vaquinha, a campanha durou cerca de 3 a 4 meses,
E foi com esse recurso que a gente conseguiu, de fato, cuidar de toda a parte mecânica, elétrica, funilaria dela, que precisava, né? E Adaptar, né? A parte do telão, da Kombi. O telão, as estruturas que a gente monta, porque o telão é montado em cima da Kombi, né? Ela é o próprio telão. Então, a gente precisa agradecer, né, essas pessoas que nos ajudaram a colocar esse sonho no mundo, né? A fazer essa combinha caminhar. Mas tem nomes, é muita gente. Se for nominal, fica à vontade. Pode falar aí. É muita gente. Aí. É muita gente, assim, porque tinha gente, como é uma campanha de financiamento coletivo, tinham pessoas que podiam contribuir de uma vez com um valor, tinham pessoas que permaneciam fixas. Então, nesse período de 4 meses, várias pessoas entraram, saíram, ficaram. Então, se a gente for nomear, incorre o risco de eu esquecer alguém. Então, quero fazer esse agradecimento coletivo. Todas, todos aí que participaram da nossa vaquinha, né? Essa combinha e esse cinema já está celebrando 1 ano aí de sessões por causa de vocês. Então, e nele nessa campanha a gente contou a nossa história, o que a gente queria fazer, né, com a Kombi, fazer essa circulação do cinema local, e as pessoas acreditaram no nosso sonho e a gente conseguiu realizar e já está acontecendo já. Bacana. Aproveitando aí a questão do projeto, que muita gente participou, né? É importante perguntar também qual é a reação do público durante as exibições. O Mara falou que no Paço da Pátria tinha lá como se fosse uma espécie de cineclube com debate posterior. E, a gente às vezes não sabe qual é a reação das pessoas, né? Nesse caso, ainda é um cinema numa Kombi, que as pessoas às vezes não conseguem assim, como assim? É numa Kombi? Até foi uma questão nossa aqui num dado momento, como assim? Um cinema na Kombi, né? Era na tela, no vidro da Kombi, enfim. E queria saber se vocês têm alguma história marcante desses momentos, alguma repercussão, como foi essa devolutiva do público que assistia os filmes, né? Daqui nosso, do Rio Grande do Norte, por exemplo. A nossa primeira edição foi aqui de frente à nossa casa, no nosso bairro, Nossa Senhora da Apresentação. A gente fez aqui de frente à casa, convidou a comunidade aqui ao redor para vir. E aqui de frente à nossa casa tem um cadeirante. E aí ele se arrumou, né, para assistir o cinema. E um dos curtas que a gente exibiu foi Leningrado. E a gente não sabia da história dele, né? E a gente trabalha em produtor cultural, mas tinha outros trabalhos, sai lá para o centro, trabalhar, volta de noite. Essa coisa de não ter muito tempo assim de estar conversando com o vizinho, não saber a história um do outro. E nessa exibição, a comunidade veio, né, lotou aqui. Foi numa época da pandemia que deu alguma brecha já para a gente realizar, né? Algumas sessões com capacidade limitada. Sim. E aí ele veio e no filme Leningrado ele reconheceu o local. Ele morava na época que teve a ocupação da moradia digna, né? O movimento que o filme retrata, e ele reconheceu o local, como as pessoas se envolveram, né, nessa movimentação. Aí ele contou essa história pra gente. Outra vizinha aqui também já morou lá em Leningrado, gostou muito de ver esse filme. Então, o cinema, né, o cinema local traz essa história, né, de contar as nossas histórias aqui do Rio Grande do Norte, a nossa história do nosso povo aqui próximo. E, então, já nessa primeira exibição, foi bem marcante isso, né? A gente já teve essa resposta, né? De como é importante o cinema circular aqui dentro do nosso estado. Bacana. Leningrado, só para citar, expliquem onde fica Leningrado aqui. É na Zona Norte, certo? E aí, não, Leningrado a gente mora na Zona Norte, é Nossa Senhora da Apresentação, foi a nossa primeira exibição. E o filme Leningrado é lá no Planalto. Zona Oeste. Zona Oeste, no caso, verdade. É porque o nome é bastante curioso e quem estiver fora de Natal, do Rio Grande do Norte, para ser mais exato, vai perguntar como assim? É na Rússia? Não, Leningrado é uma comunidade aqui. Para ampliar um pouco, eu sou do Rio de Janeiro, vim aqui, a primeira vez que eu vi no 33 lá, Leningrado,
Eu falei assim, como assim? Tem um lugar chamado Leningrado aqui, e aí eu fiquei intrigado, é depois que foram explicar. Então, feita aí a correção, na Zona Norte, não, é Zona Oeste, gente. A Elaine tem mais uma pergunta aí para fazer. A pergunta seria a escolha da Kombi, né? Por que uma Kombi? Mas eu acho que vocês já acabaram respondendo, né? Porque uma Kombi não foi bem uma escolha, foi uma oportunidade, né? Também. Ou num veículo que a gente pudesse levar os equipamentos, pudesse dormir dentro dela, né? A Kombi em si é o cinema e a gente também está transformando numa casinha dentro dela, que aí fica mais fácil essa itinerância, né? Dormir na Kombi, os equipamentos todos nela, seguir para a próxima cidade e fazer essa circulação. E a Kombi era um veículo versátil para essa adaptação. Então, gente, vamos agora com a pergunta da Bia Menezes. Então, pessoal, eu gostaria de saber se existem planos ou projetos para a expansão do culto da Kombi, né? Futuramente, talvez até algo nacional para exibir a arte potiguar, assim, pelo país. Quais são os projetos de vocês para o curta? Eu acho que em termos de expansão, a princípio a ideia é essa mesmo de território geográfico, né? Por enquanto a gente circulou só em Natal, a gente circulou nas 4 zonas administrativas, fizemos pelo menos 2 sessões em cada. Hoje foi a nossa, ontem, né? Perdão, ontem foi a nossa primeira experiência fora de Natal, mas a gente pode chamar de alguma maneira Grande Natal, que a gente fez uma exibição em Macaíba, na comunidade quilombola de Capoeiras, né? A gente foi convidado para integrar um projeto lá, o projeto Quilombarte, e nós fizemos uma exibição ontem à noite de um próprio documentário que a própria comunidade fez, então foi bem bacana, bem bonito. E aí foi a nossa primeira experiência no que a gente pode chamar de Grande Natal, ao redor de Natal. E a ideia, né, é seguir essa lógica de ao redor de Natal, mas depois a gente poder ir expandindo para o interior do estado mesmo, a gente percorrer todo o Rio Grande do Norte, tomar um fôlegozinho e se preparar para o caminho maior, né, que a gente sonha, né, a gente quer sim caminhar pelo Brasil com o Cinema Potiguar. Que bacana. Bacana. A pergunta da Elaine agora. Então, como é que vocês chegam nessa comunidade? Tem algum apoio? Tem alguma ONG? Alguém, né, já prepara para vocês? Como é que vocês chegam nesses lugares? Bom, de princípio, o projeto já conhece vários projetos e ONGs que atuam em comunidades, e o processo do Curta na Kombi é em locais que não tem nenhum acesso ao cinema. E como a gente já tem esses parceiros que atuam em algumas comunidades, né, que são amigos, coletivos, que a gente já conhece, já facilitaram esse processo. Aí os primeiros contatos foi com esses projetos, né, que a gente já conhece, nessas comunidades que não tem nenhum acesso. E diante desses primeiros exibições que a gente fez, aí a gente deixou mais livre. Agora as comunidades que procuram a gente, né? No decorrer do processo, as comunidades começaram a conhecer, aí eles já entram em contato com a gente. Ó, a gente tem um projeto que atua nessa comunidade, a gente gostaria de receber vocês. E durante esse processo a gente vai encaixando em algumas datas. Devido à pandemia, né, a gente está num processo mais lento, fazendo uma exibição em cada mês, talvez 2, né? E o projeto é independente também, então, tipo, a gente tem uma lojinha que leva com a gente sempre, e as pessoas adquirem, quem puder ajudar, né, adquirem A camiseta. Camiseta, bota, imãs. E esse projeto também vai ajudando, essa lojinha vai ajudando também a gente chegar nessas comunidades, né? Porque a maioria delas, como a gente falou, são comunidades carentes, que não têm nenhum acesso e não podem apoiar a gente, né? Dar algum apoio em questão financeira. E a ideia também do projeto não é nem essa, é fazer uma circulação, mas de maneira mais independente, só fazendo o necessário, né? Que algumas pessoas ajudam a chegar, a circular em algumas comunidades. Ajuda na lojinha, a gente consegue chegar na outra comunidade.
E assim vai circulando e as pessoas vão convidando e a gente vai fazendo essa seleção. Bacana, bacana, interessante. Então fica aí o recado da lojinha, a camisa muito bonita, por sinal. Pode se preparar que em breve eu vou procurar uma para mim aí. E aí, para aproveitar essa questão, né, do passar pela comunidade, falar da questão da camisa, gostaria de saber de vocês como fazer para levar o projeto Curta na Kombi para um bairro, uma cidade. Inclusive, aproveitem para divulgar o contato do projeto para quem quiser saber um pouquinho mais. Sim, olha, para poder nos convidar, né, para a gente poder chegar na sua comunidade, chegar no seu bairro, né, para a gente pensar numa sessão de curtas potiguares gratuita, ao ar livre, né, para todo mundo. Pode procurar a gente pelo nosso Instagram. O nosso Instagram ele é @curtanacombi com a letra K. Curta com K, Vamos colocar aqui na embaixo Kombi também no tudo gerenciador de junto. caracteres, no GC. Vai aparecer Pronto, aqui. @curtanacombi, né? A gente é bem facinho, a gente vai sim. A grande questão que o Mara coloca é isso, né? Por ser um cinema independente, a gente está em um cenário socioeconômico bem adverso, a gente vai tentando aí levantar fundos para fazer realmente esse cinema rodar, para cuidar da nossa salinha de cinema, né, com os cuidados que ela merece, os reparos que ela precisa. Então a gente tem essa lojinha para nos ajudar a movimentar o projeto. Nesse final de ano que a gente está fazendo mais está fechando de alguma maneira o ano, né? Então a gente está se reorganizando, avaliando o nosso percurso aí de 2021, mas chama a gente. Se não puder ser agora, a gente pensa para depois, mas não deixe de fazer contato, porque eu acho que é isso que a gente quer, né? A gente quer que as pessoas tenham um desejo de assistir o filme Potiguar, né? A gente quer que as pessoas possam se tornar público mesmo desse audiovisual que ele é tão rico, né? Ele é tão representativo e que muitas vezes fica mais num circuito de mostra e de festival, né? São filmes que dificilmente vão chegar em salas comerciais de cinema, e aí as salas comerciais estão em grandes centros comerciais que não é todo mundo que consegue acessar. Então, quando a gente vê as pessoas desejando ver o filme daqui, a gente fica muito feliz, porque é esse o objetivo do nosso projeto, né? E tem essa ideia de popularizar o cinema local. E no início das nossas sessões, uma das perguntas, né, que a gente faz ao público de quem já participou, quem já viu alguma sessão, algum filme potiguar, e tipo 90% daquelas pessoas, daquelas comunidades nunca viram ou ouviram falar que tem cinema potiguar, que existem filmes que são produzidos aqui no Rio Grande do Norte. Deixa eu falar uma coisinha. À vontade, fica à vontade. É porque ele me lembrou uma sessão que a gente fez num bairro que chama Felipe Camarão. E aí foi muito legal, assim, foi uma sessão incrível, né? A gente apresentou curtas-metragens daqui, aí ficção, documentário, tinha animação também. E aí no final da sessão chegou um rapaz, assim, jovem para mim, devia ter seus 10, 11 anos, chegou para mim e falou assim, esses filmes são tudo daqui, é? Falei, sim, né? São todos potiguares. Ele, como que eu faço para fazer um filme? Eu achei maravilhoso isso, né? Eu fiquei arrepiada, sem saber muito como orientar, porque não me sinto uma realizadora audiovisual, mas eu fiquei feliz, né? Eu falei assim: conte uma história, né? Eu falei: escolha uma história para você contar, uma história que você queira, que você pode inventar ou pode ser do seu cotidiano, né? Aí ele estava com o celular, ele: você acha que esse celular dá? Eu falei: super dá, né? Glauber Rocha diria, né? Uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. Qualquer que Isso seja rende essa quase uma história do Cinema Paradiso, né? Aquele filme clássico, né? Do menino encantado com cinema, né? Exato, e aí eu fiquei muito feliz. Eu falei, é isso, gente, é sobre a gente poder contar nossas histórias, né? E contando as nossas histórias, talvez a gente contar outras histórias, outras versões, a gente pensar outros mundos, né, através do cinema. Então foi uma sessão que eu fiquei muito tocada, assim, fiquei muito feliz, fiquei instigada também. Então, quero parabenizar vocês que são do audiovisual, porque eu tenho uma pontinha de instiga em quero um dia produzir, roteirizar, mas isso ainda está num cantinho dentro de mim que eu ainda não trabalhei, mas eu tenho isso, né? A gente pensa em fazer, de repente, o nosso documentário do Curta na Kombi andando pelo estado, mas a gente ainda não construiu isso, tá só num plano de ideias, assim.
pode ter certeza que vocês fazem parte desse meio ambiente, né? E mais do que nunca, né? O Mara falou uma coisa interessante da noção de pertencimento de local, quando você se vê na tela, né? Ao cinema, a democratização do acesso e também de você se ver na tela, né? E assim, pessoal, o Consciência de hoje chega ao fim, uma pena. Eu agradeço demais a participação dos nossos entrevistados, o Mara Luiz e a Marcele Silva, organizadores do projeto cultural Curta na Kombi. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado por participar dessa entrevista e do nosso projeto Consciência. A gente que agradece. Agradecemos a todas, todos e todes, Elaine, Bia, João Ricardo, Pedro. Eu vou esquecer os nomes, porque eu sei que tem várias pessoas envolvidas no processo aí de produção dessa entrevista, mas sintam-se todos, assim, abraçados pela gente, e a gente agradece muito esse espaço. Eu aproveito... Vai, Mara, perdão. Relaxa, abstrai. Segue, Mara. Muita gratidão pelo espaço, por a gente contar a nossa história, né? Que outras pessoas conheçam, que outras pessoas cheguem até a gente. Então, gratidão. E aproveitando a gratidão, eu agradeço também as minhas colegas, a Bia Menezes e Elaine Gadelha, estudantes de audiovisual da UFRN, pela colaboração. Muito obrigado também, pessoal. Valeu. Também deixo aqui meu abraço virtual e eu que agradeço. Até a próxima Consciência. Elaine, o recado aí final. Foi um prazer, gente, estar aqui. Eu já conheço vocês lá do grupo do APL, mas nunca tinha visto, né? Nunca tinha tido esse contato, mesmo que virtual. É um prazer. Vou contactar vocês também. Já contactei, na verdade, mas a gente vai entrar em contato aí. É um prazer estar contribuindo, né? Com vocês, né? Com divulgação, com a participação de vocês aqui. E lembrando sempre que vocês podem assistir aos outros episódios do Consciência aqui no nosso canal, no YouTube, e seguir o nosso Instagram também, @Projeto Consciência. O endereço estará aqui na descrição do vídeo, assim como o do Projeto Curta na Kombi também. Inscreva-se aqui no botão vermelho, participe, dê um like, agradeça, comente, discuta. E não posso deixar de agradecer também a toda a equipe técnica desse episódio, com o roteiro de Paula Francinetti, Fabiana Bezerra e Vitor Gabriel, transmissão e técnica de Gustavo Fernandes, mídias sociais e projeto gráfico Isa Karen Oliveira, produção de Pedro Lúcio e direção de Valquíria Gnip. Esse foi o episódio 5 do Consciência. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Valeu! Tchau. Tchau. Tchau.